Começando mais um ao vivo. Gente, começar a semana já falando de Jesus. O zóio é de sono porque a gente não dorme direito, mas tá bom. Jesus é maravilhoso. Eu quero trazer para vocês hoje uma palavra de paz. Ultimamente eu tô trazendo umas palavras muito de pancada, né? Aline, bom dia. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Adriana, querida, aí na net. A Vicky vai dormir. Oi, Camila, que bom te ver. Rapaz, eu quero trazer uma palavra pra vocês. É pra você se apegar nela de verdade. Presta atenção. Vocês sabem que Deus chamou Noé pra fazer a obra, né? Só que Noé, ele recebe um chamado muito grande, velho. Rafa, presta atenção. O chamado que Noé recebe é um chamado acima de qualquer capacidade que ele tinha. Quando Deus chama Noé para fazer a arca, eu acho o máximo que Noé não fez as perguntas que normalmente eu faria. Eu e você, provavelmente, nós perguntaríamos para Deus assim: Senhor, beleza, eu faço... Mas primeiro, o que é barco? Porque até então, Noé não sabia o que era barco. Senhor, cadê a madeira? Quem vai me ajudar? Cadê o betume para revestir? Betume era um piche, uma cola preta, impermeável, para passar em volta da madeira para não entrar água. Noé, ele não começa os questionamentos. Ó, vai vendo. Quando Deus dá o chamado para Noé, o que Noé tinha de recurso na mão? Noé tinha fé. Noé não tinha amigos, Noé não tinha uma igreja, Noé não tinha um líder espiritual, Noé não tinha... Noé não tinha nenhum outro amigo que falava com Deus, era só ele. Menina, que Deus abençoe você no seu aniversário, querido. Gente, Noé, isso é para começar a semana agora, já com essa palavra na cabeça. Noé, ele já começa o chamado dele sem recurso nenhum, sem capacidade nenhuma. Noé não tinha nem habilidade de fazer barco, porque nem existia ainda barco. A única coisa que Noé sabia fazer era plantar árvore. E Deus chega para ele e fala: você vai fazer um barco, você vai fazer um barco. Ele recebeu um chamado muito acima de toda a capacidade. Eu quero falar hoje para você, querido, o seguinte: se Deus ele te chamou para a obra dele, se Deus te chamou, se você ouviu um dia, a palavra de Deus caiu no seu ouvido, se a palavra de Deus veio, seja por alguém, seja por uma pregação, seja por um louvor, seja sei lá como que você recebeu a palavra de Deus, mas se você está me assistindo é porque você já recebeu a palavra de Deus. Se você recebeu essa palavra, você tem que ser como Noé. Eu tenho que ser como Noé, nós temos que ser como Noé. Nós temos que receber o chamado, mesmo que a gente não tenha recurso nenhum, mesmo que a gente não tenha capacidade nenhuma. Você vai agora pro seu trabalho, você não sabe o que vai acontecer mês que vem. Você vai agora estudar, você não sabe o que vai acontecer mês que vem. Eu não sei o que vai acontecer mês que vem, mas uma coisa eu sei: o Senhor que me chamou, é Ele que proveu o recurso. Vai vendo. Noé recebe um chamado. A única coisa que Noé tinha era a palavra de Deus. Só. José, o que ele tinha? Só a palavra de Deus. Abraão, o que Abraão tinha, gente? O que ele tinha, Deus fez ele largar. A única coisa que ele tinha, a palavra de Deus, a promessa. A única coisa que eu tenho é a certeza que eu tenho um Senhor que é soberano. Mas o Brasil está em crise, mas o emprego está embaixo. Mas não interessa. O Deus que chamou Noé foi o Deus que proveu os recursos para Noé. Se o chamado é grande, Deus vai prover bem. Se o chamado é pequeno, ele provê pouco. Mas de um jeito ou de outro ele provê o que você precisa. Mas não está sobrando, mas também não está faltando. Mas eu não tenho aquilo que eu quero, mas você tem aquilo que você precisa. Vai pegando. E tudo depende de uma coisa, cara. Essa não é uma palavra triunfalista. O Dani está pregando prosperidade. Todo mundo... Não! Isso é consequência de filho fiel. E não é meritocracia, porque por merecimento a gente vai para o inferno. É consequência natural de ser obediente. Noé, ele teve todos os recursos satisfeitos e providos porque ele era fiel à palavra. Ele ouviu o chamado, ele atendeu o chamado, Deus proveu. Ele ouviu a palavra: vai fazer o barco. Ele não perguntou cadê a madeira, ele não perguntou cadê os bichinhos, não perguntou quem vai me ajudar. Ele falou: eu vou, pai, eu vou. E fez. E Noé criou aquela coisa maravilhosa, aquele barco muito louco. José, vai. Senhor, mas não tem meu pai, não tem mais meus irmãos, mas você tem eu. Mas Abraão,
Ele levou o papai, não era pra levar papai. Levou Tera, não era pra levar Tera, era pra largar a parentela. Levou Tera e levou Ló, não era pra levar ninguém, desobedeceu. 13 anos quietinho, Deus ficou quietinho, enquanto Abraão ficou lá em Harã, parado, 13 anos, com o pai e com o sobrinho. Na hora que morre, aí ele fala, nossa, era pra eu ter saído daqui. E ele vai pra Canaã, aí Deus fala com ele de novo. Você tá vendo como Deus, ele está... Eu ia falar que Deus tá louco pra falar com a gente, mas parece heresia. Deus deseja fortemente falar com você. Deus deseja fortemente prover todos os recursos na sua vida. Mas você precisa estar no chamado, você precisa obedecer o chamado. Olha o que ele fala pra Caim. Pega lá, Gênesis capítulo 4. Tá travando, mas vai sair. Gênesis capítulo 4. É a oferta de Caim. Deus não aceita a oferta de Caim. Mas não é por causa da oferta, é porque Deus não aceitou Caim. O problema não era a oferta de Caim, era Caim. O problema não é o seu emprego, o problema não é a sua faculdade, o problema não é nada disso. O problema é você quando não agrada a Deus. Aí o resto desanda. Por outro lado, se você agrada a Deus, o resto anda. A prosperidade está aí. A prosperidade está em ser íntimo de Deus e ter todas as coisas providas. Olha, você tá entendendo? Você tá pegando a ideia? Deus chega para Caim e fala, Caim, por que você tá triste porque eu não aceitei a sua oferta? Aí Caim, a Bíblia fala que o semblante dele cai. O semblante cai, ele deve ter com aquela cara assim. Ah, você não aceitou minha oferta. Você aceitou a oferta do irmão. Você acertou de Abel, mas não a minha. Aí o que Deus fala para ele? Ele fala assim, ô querido, ô Abel não, ô Caim, não é certo que se você proceder bem, será aceito? A questão toda, para ser aceito e para ter os recursos providos, como foi para Noé, não é Deus te preferir, não é você fazer alguma coisa mágica, não, a questão toda é, em primeiro lugar, você ser aceito por Deus, você proceder de maneira correta. Se nós procedermos de maneira correta, aí Deus vai suprir os recursos para cumprir o chamado que Ele tem na sua vida. Olha aí, Deus não vai suprir porque Ele te ama mais do que o outro. Ele vai te suprir porque você o agrada, e você o agradando, você permanece no chamado dele, e como você está no chamado dele, Ele vai te prover de tudo que você precisa para cumprir esse chamado. Simples assim. Aí não tem estresse. Quando eu sei que o Senhor é o meu pastor, aí eu sei que nada vai me faltar. Se tá faltando, é porque ou eu tô querendo o que eu não preciso, ou o Senhor não é o meu pastor. E eu vou falar de novo, eu já falei, eu vou falar de novo. Você tá reclamando que não tá sobrando, mas não falta. Você tá reclamando que você não tem o que você quer, mas Deus tá te dando tudo o que você precisa. Se proceder corretamente, Deus provê os recursos. Seja como Noé. A fé, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, eu não vou lembrar o verso, 36 ou 37, fala assim, mas o meu justo vive de fé. Você não vai viver porque você tem recurso. Agora eu creio porque tem dinheiro na conta. Não! Agora eu creio porque eu tenho um Senhor sobre a minha vida. Não, agora eu creio porque eu agora tenho emprego. Não! Agora você crê porque você tem um Senhor que é soberano sobre todas as coisas. Não, agora eu creio porque eu recebi uma promessa de trabalho de um amigo meu. Agora eu estou em paz. Não, velho. Você está em paz porque você tem um Senhor que domina sobre todas as coisas. E aquele que Ele chama, aqueles que Ele chama, e eu creio que é você, esses Ele vai suprir todas as necessidades. Filipenses capítulo 4, e Cristo Jesus suprirá todas as vossas necessidades. Quero ler esse texto, Filipenses capítulo 4. Todo mundo conhece? Hebreus 2, 4, o justo viverá pela fé? Não, é Abacuque, não, mas o texto é Hebreus 10. Hebreus 10, eu quero terminar lendo com vocês, só para terminar, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Uou! Ai, Jesus. Verso 19. E o meu Deus, recebe essa palavra agora, em nome de Jesus. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, em glória por Cristo Jesus. Vou falar de novo pela última vez. Se você proceder bem, se o seu coração agradar ao de Deus, Ele vai te dar todos os recursos
o chamado na sua vida. Começou a travar porque é pra eu parar. Deus abençoe vocês. Essa semana eu comemoro 1 ano de casado. Cheguei lá. Ganhei uma esposa maravilhosa, ganhei um ministério maravilhoso e ganhei 15 quilos do inferno que eu vou perder em nome de Jesus. Que Deus abençoe o dia de vocês.